Quem vê a juíza Antônia Marina Faleiros circulando na primeira vara criminal da Bahia, na cidade de Lauro de Freitas, sabe que no presente ela faz cumprir a lei, mas no passado traz na memória o longo caminho que a fez chegar até aqui. Antônia é uma mulher do nosso tempo e tem uma grande história para contar. Ela foi doméstica, viveu nas ruas, estudou com livros recolhidos do chão e ainda foi recusada para uma vaga em um banco com a desculpa de que tinha cara de pobre. Hoje, a convidada do programa Mulheres do Nosso Tempo se chama Antônia e é juíza. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Doutora, eu quero começar essa história lá no interior de Minas. A senhora teve uma infância bastante sofrida, mas também que tem memórias maravilhosas, né? Conta um pouquinho da sua infância pra gente. Nascida lá no interior de Minas, primeira filha, eu sou Antônia Marina, sou a primeira filha de uma sequência de muitos irmãos, né? Sobreviveram 6. E uma infância realmente de muita privação material, mas de muita magia. Eu acho que a falta de recursos acabava fazendo com que nós tivéssemos que inventar a realidade. E essa magia é que eu acho que me alimentou e que me sustentou pela vida afora. A minha mãe, principalmente, tinha um jogo de cintura fantástico. Ela dava uma volta na realidade e transformava dificuldade em magia. Conto sempre a história dos chazinhos que ela fazia, né? Havia noites em que não havia, por exemplo, o leite para fazer o mingau para os filhos. E aí ela não deixava por menos. Ela fazia um chá de funcho, uma erva, e bem quentinho, com açúcar, e ela não dizia que estava fazendo aquilo porque não havia os ingredientes para o mingau, por exemplo. Ela dizia que estava fazendo porque aquilo era ótimo, maravilhoso, bom para a saúde, ficar grande, forte e bonito. Aos 12 anos, eu sei que a senhora foi trabalhar num canavial. Como é que foi essa transição? Como é que a senhora foi parar lá? Ao final de 74, eu concluí a 4ª série do ensino fundamental. E na minha cidade, Serra Azul de Minas, não tinha 5ª série nem 6ª. Não tinha a sequência do ensino fundamental. E no ano de 75, que eu fiquei sem estudar, eu tive essa oportunidade, se é que se pode dizer assim, de experimentar, trabalhar numa colheita. Havia um certo encaixe, digamos assim, de que meninas mais bonitas, mais moças, com corpo mais formado, normalmente trabalhavam em garimpos, que é uma exploração absurda, ou em colheitas de café, que era considerado supostamente um trabalho um pouco mais leve. E aquelas que não eram muito atraentes, ou que eram muito pequenininhas, ou enfim, elas acabavam, e eu acabei parando num canavial onde eu experimentei essa realidade do trabalho de boia fria, não é? E isso só me fez, mesmo trabalhando, eu continuava lendo jornais, tentando me atualizar, não sei como, e só me mostrou que eu queria mesmo era estudar. Que os nossos horizontes são delimitados pelos nossos pontos de observação. Então, num primeiro momento, eu só queria ir para a escola. Depois que eu aprendi a ler, eu queria concluir o ensino fundamental. Depois que eu concluí o ensino fundamental, eu queria concluir o ensino médio. E aí eu concluí o ensino médio, magistério, numa cidade vizinha, trabalhando em casa de família, dando aulas particulares, de casa em casa, enfim. E depois de concluir o ensino médio, aí meus horizontes já estavam mais amplos, né? Minhas metas já ficavam mais ambiciosas. E eu, então, vislumbrei a possibilidade de ir para Belo Horizonte. Meus pais, muito exigentes, uma tradição, uma família rigorosa, não permitiam que eu simplesmente botasse a mala nas costas e fosse para a cidade grande. E aí eu monto aquele plano de tentar fazer um concurso. Para conseguir ir para Belo Horizonte, a senhora criou toda uma novela, toda uma historinha, meio atriz. Como é que foi isso?
Para não confrontar e saber que meus pais não iam permitir que eu saísse sem mais nem menos, eu elaborei o plano de tentar, e surgiu uma oportunidade, um concurso para uma agência bancária da minha cidade, cidade onde eu nasci, e eu elaborei o plano. Eu faço o concurso, sou aprovada, sempre tinha sido boa aluna, tinha bom desempenho, era professora, inclusive, de reforço, e após ser aprovada, eu consigo me mudar para uma cidade grande e vou poder fazer minha faculdade. Acontece que eu não passei no concurso, nem em último lugar. Por uma licença poética, uma das pessoas que me entrevistou usou a expressão, não passou porque tinha cara de pobre. Na verdade, eu não me adequava nem no nascimento, nem na aparência. Quando saiu o resultado do concurso, a informação de que eu não tinha passado nem em último lugar. A minha humilhação, o meu sentimento de perda foi enorme. Eu me senti extremamente humilhada, destruída e ouvi comentários que depois se confirmaram que eu não estava dentro do perfil das pessoas que já haviam sido previamente escolhidas. Que naquele tempo eu não entendi muito o que era. Hoje eu sei que existe um padrão estético, eurocêntrico, no qual eu não me encaixo. Sou negra, sou baixinha, tenho todas as características do brasileiro típico. Mas e aí, não, vou desistir, vou ficar por aqui, isso não é pra mim, que adianta estudar? Não foi isso que aconteceu, né? Não, e aí eu consegui, eu convenci meus pais que eu iria passar uns dias em Belo Horizonte e fui de carona com a esperança de chegar em Belo Horizonte e conseguir um emprego. Chegar a Belo Horizonte e conseguir um emprego, e aí eu diria, olha, pai, mãe, eu não vou voltar porque eu já tenho um emprego. Eu já consegui um emprego. Só que isso não aconteceu como eu tinha planejado também, porque eu não tinha experiência em serviços urbanos, minha experiência era como doméstica e professora, mas professora de nível fundamental. Numa cidade grande faz pouca diferença. E em outros cargos, vendedora, por exemplo, eu era rejeitada exatamente porque eu não estava no padrão da demonstradora de produtos de beleza, enfim. E aí eu, mais uma vez, recorro à profissão que me salvou, a profissão que me permitiu ser quem eu sou, a função que me alimentou, que é a função de doméstica. E a minha patroa não aceitava dormir em casa, não aceitava, então eu ficava na casa dos parentes. Num determinado momento, os parentes me convidaram a se retirar. Se eu dissesse para minha mãe que tinha acontecido isso, ela iria me mandar voltar para casa. E se ela mandasse, eu voltaria. Então, eu tentei com a minha patroa mais uma vez que ela permitisse que eu morasse no quartinho do fundo que ela possuía. E ela, muito tranquilamente, me disse, olha, você é até boazinha, faz um serviço direitinho, mas eu não gosto dessas negrinhas dormindo em casa. Negrinha era eu mesma. Porque isso é muita tentação para os maridos da gente, para o marido da gente. E aí, como eu não tinha mais, naquela tarde, a casa dos parentes para eu voltar, e também não tinha a casa da patroa para dormir, eu fiquei no ponto do ônibus esperando o dia amanhecer. Doutora Antônia, que história é essa? São meses dormindo num ponto de ônibus. A gente não consegue entender, dimensionar o que é isso, passar a noite num ponto de ônibus. Descreve pra gente qual era a sua situação. Primeiro, eu gosto sempre de dizer que eu não decidi morar na rua. Fiz assim, montei uma barraca e disse, aqui é o meu endereço na rua. Não foi assim que funcionou. Na primeira noite, quando eu voltei para casa, no ponto onde eu costumava tomar o ônibus, eu não tinha mais para onde ir. E aí eu passei a noite ali sem saber o que fazer. Rezando, chorando, pensando. De manhã fui para o trabalho, trabalhei direitinho. À tarde a mesma coisa. Sempre passando a noite, dormi, eu não cheguei a dormir. Dormi de sonhar. Dormi não.
Eu passava sentada, eu andava com uma mochila Company, uma mochila de couro preto, eu colocava alguns panos dentro dela, toalha, essas coisas, botava nas costas, sentava e me encostava nela, e ali eu ficava, e o ponto é um lugar muito movimentado na capital lá, e além de ser movimentado de ponto de ônibus, era também a sede da companhia telefônica, e as pessoas faziam interurbano durante a noite, que era o preço mais barato, alguma coisa assim. Então, eu ficava, aquilo tinha gente toda hora. Se eu sentia que alguém estava meio que me observando, eu entrava lá para o estabelecimento, fingia que estava esperando para fazer uma ligação, e amanhecia o dia, ia para casa da patroa, escovava o dente, enfim. Uma vez eu me perguntou, onde que eu escovava os dentes? Lá na casa da patroa. Chegava de manhã, escovava o dente, como se eu estivesse chegando de um bairro distante. Ela nem perguntava, ou se perguntava, eu dizia, continuo morando no mesmo lugar de sempre, na casa dos parentes, que ela também não queria saber onde era. E as cartas que eu escrevia para minha mãe, eu escrevia dizendo que estava morando na casa de minha patroa e tal e coisa. E finais de semana, que eu não trabalhava, eu evitava contato com os parentes mais próximos da minha mãe. Eu ou passava as finais de semana no Parque Municipal, um parque que tem no centro da capital, ou para casa de uns parentes lá no Jardim Diamante, lá no Teixeira Dias, lá em Barreiro, enfim, ou no Santa Inês, pessoas que tinham menos contato com a minha mãe, exatamente para eu não correr o risco de entregar a minha situação. Aí, todo domingo, comprávamos o jornal, eu comprava o diário, o jornal Estado de Minas, eu acho, para procurar emprego. E numa das colunas de emprego, eu vi um anúncio de um cursinho falando desse concurso público para o Tribunal de Justiça de Minas. E entre os cargos para os quais estavam abertas as inscrições, havia oficial de justiça, que exigia língua portuguesa, noções de direito e matemática. E como você já observou, língua portuguesa e matemática para mim estava tranquilo. Noções de direito eu não fazia nem ideia o que era, nunca tinha visto, não tinha nem noção, não sabia nem que existia juiz na vida. E fui ao cursinho que estava anunciando o concurso para tentar comprar a apostila. E aí é nesse momento em que eu tenho o contato com a compaixão e com a misericórdia das pessoas de forma desinteressada e desconhecida. Por que eu falo isso? Se 1000 vezes eu falar desse fato, eu sempre vou ressaltar esse ponto que eu vou dizer aqui agora. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se! Se 1000 vezes eu falar desse fato, eu sempre vou ressaltar esse ponto que eu vou dizer aqui agora. Como eu vi que eu não tinha condição de comprar apostila, fiquei lá sentada meio que olhando para ver o que dava. Observei que a moça passava as folhas no mimeógrafo, descartava algumas. Consegui ver que eu conseguia ler. O primeiro termo que eu li foi agravo de instrumento. Eu achei muito engraçado aquele termo, pitoresco, que é um termo de direito, é um recurso, enfim. E comecei a voltar periodicamente para buscar as folhas borradas. E aí é que vem a compaixão, aí é que vem a capacidade que todo mundo tem de fazer a vida do outro menos infeliz. Aquela moça daquele cursinho, que eu não sei quem é, não sei o nome, nunca mais vi, ela tornou a minha vida naquele momento menos infeliz. Por quê? Depois de um determinado tempo, eu comecei a notar que as folhas borradas, descartadas, estavam no lixo seco. Um lixo que não tinha cuspe, nem escarro, nem toco de cigarro, nem copinho de café, nada, nem guardanapo, um lixo seco. Ou seja, eu tenho para mim, imagino e acredito nisso, que ela notou que eu estava buscando as folhas e passou a colocá-las num lixo seco.
eu tenho a obrigação, pela vida fora, de fazer a vida das pessoas menos infeliz. Não se pode fazer os outros felizes, isso é muito difícil. Mas tudo que for possível para fazer com que a vida das pessoas seja menos infeliz, eu tenho a obrigação de fazer, porque se alguém abriu a porta para mim um dia, é minha obrigação não fechar as portas para ninguém. A primeira testemunha rolada na denúncia. Segunda denúncia. Vivo passou por nós temos lá. Bom, aí sua vida começou a mudar, porque eu sei que a senhora passou nesse concurso, né? Sim, eu fui aprovada e fiquei toda feliz. E lembrando a minha mãe, o seu jeito rigoroso, exigente, ela sempre cobrava de nós todos os irmãos, um desempenho bom na escola, na vida, excelência. Ela cobrava excelência em tudo, porque ela dizia para nós: quem tem a cama feita pode ser mais ou menos. Cama feita é quem nasceu em berço de ouro e tal. Quem não tem, tem que ser muito bom naquilo que faz. Então ela dizia, se você vai capinar o arrozal, você tem que ser o melhor de todos. E aí ela cobrava muito essa excelência. E ao passar no concurso, passei lá em terceiro lugar, toda feliz, alegre, saltitante. E ficava indo e voltando da porta da televisão para ver meu nome, para ver se meu nome não tinha fugido de lá. E aí fui dizer para minha mãe, né? Mãe, que maravilha. Olha que delícia, mãe, que coisa maravilhosa. Passei terceiro lugar. E ela olhou. E a prova estava tão difícil assim. Falei, mãe, pelo amor de Deus, presta atenção. Eu passei em terceiro. Penso tanto de gente que passou depois de mim e gente que nem passou. Ela, com aquele jeito de exigir excelência que ela tinha, é falecida. Ela olhou bem para mim e falou, já viu o corredor, atleta? Já viu o corredor olhar para trás? O corredor olha para frente. Então, ela sempre cobrava, sempre exigia. Por isso, doeu tanto a minha formatura acontecer e 2 meses depois ela morrer. E eu não ter tido a oportunidade de fazer os mimos materiais que eu queria fazer para ela. Mas hoje eu já pacifiquei meu coração. Eu já sinto que ela é homenageada a cada momento que eu falo, em cada lugar que eu estou, ela está também. Durante muito tempo, eu fiquei bem magoada com a vida, digamos assim, porque eu colei grau em final de 91, o grau mesmo, a oficial na escola, em fevereiro de 92, e ela faleceu em abril de 92. Então, ela não teve, ela me viu formar, né, eu concluí o curso de Direito, mas não me viu exercer a advocacia, não me viu... E aí eu não pude dar a ela, proporcionar a ela alguns mimos, como ela sonhava ir conosco à Aparecida do Norte, por exemplo. E aí, quando eu vejo que eu vou para algum outro lugar mais distante, eu tenho que sempre reverenciar, porque foi a incentivadora. Ao modo dela, com a forma de cobrar, ela foi a pessoa que me incentivou. Porque todo mundo precisa desse impulso. Aquilo que eu falei antes, os nossos horizontes são delimitados pelos nossos pontos de observação. Então, para quem está no fundo do poço, o Monte Everest, o monte mais alto, é só a borda do poço, nada mais do que isso. Então, o impulso inicial é muito importante. No meu caso, esse impulso inicial foi a atuação da minha mãe de cobrar excelência, de incentivar. E quando dizíamos que alguma coisa era muito difícil, estava fora das minhas condições, às vezes eu dizia, ou meus irmãos, ela dizia sempre, olha, tudo que alguém conseguiu fazer um dia, você também consegue. E se ninguém conseguiu fazer, você pode ser o primeiro. Doutora, e aí quando que entrou o direito na sua vida? Porque até então, essa história de ser advogada, muito menos de ser juíza, fazia parte dos seus planos, não é verdade? Não fazia. Na verdade, o fato de fazer o primeiro concurso e entrar para um ambiente jurídico acabou me despertando. Mas havia um certo padrão mental que dizia assim, direito, medicina, não são cursos para você, para mim.
não seria para mim. E eu estava realmente acreditando nisso. E às vezes as pessoas têm essa mania de dizer curso tal não é para mulher, curso tal não é para isso. E esses cursos, naquele tempo, eles diziam cursos que fazem doutor, né, são cursos para quem já é filho de doutor ou já tem a origem. E eu ficava meio que intimidada. Mas na convivência no tribunal, com juízes, com desembargadores que me incentivaram, com colegas, no final da história, o direito acabou desempatando. Eu tinha a dúvida se eu ia fazer direito ou letras, e o desembargador Walter Viado, de saudosa memória, falou, olha, tem um elemento que é crucial para você escolher direito. A Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é vizinha do Tribunal de Justiça. E ele disse, ela tem bandejão. E que na época, mesmo já estando numa situação um pouco melhor, do ponto de vista dos recursos financeiros, mas aí sim, agora eu tinha um monte de compromisso lá na minha casa, com a minha mãe, com meus irmãos mais novos. Então eu morava em pensão, continuei morando em pensão. E aí ter o bandejão da universidade foi uma coisa fantástica. O que vem na sua memória, doutora? Essa emoção, olhar para sua família, você formada, depois de tudo que passou, formada como advogada. Eu gosto de lembrar o que a minha mãe me disse no final da cerimônia, né, que a gente joga o capelo, assim, aquela cerimônia toda, abre o canudo, aquela história toda da faculdade, da conclusão do curso, da colação de grau. E aí cheguei perto da minha mãe, ela olhou para mim e falou, olha, quer dizer que agora você é advogada igual o doutor Wilson? Eu, que já era bem uma boa filha da minha mãe mesmo, né, já estava empoderada, falei, que nada, mãe, eu sou muito melhor. Mas o que eu lembro, porque, na verdade, ela não acreditou, assim, de repente, meu Deus, mas minha filha agora é o homem mais poderoso da minha cidade e a minha filha agora é igual a ele, ela não acreditava. Eu olho para trás com muita gratidão, com muito reconhecimento de todas as bênçãos que eu recebi. Todas as pessoas que me estenderam as mãos. E muitas vezes me perguntam, mas e quem fez maldade, quem te agrediu, quem te assediou, quem te humilhou, quem te bateu mesmo? Eu não lembro dessas pessoas. Eu não posso dar vidas a essas pessoas nas minhas memórias. Então eu lembro das pessoas que me deram as mãos, da minha mãe que me incentivou, da minha família. Lembro de amigos, de professores, de colegas que me deram uniforme no cerro. Por exemplo, o colégio exigia um uniforme, uma camisa, uma calça, a blusa era comprada na escola. Eu não tinha condições de comprar a blusa, então tinha uma colega que dava uma blusa para mim usada. Todas essas pessoas contribuíram para ser quem eu sou. E, na verdade, eu não mudei, eu continuo a mesma. Queria entender um pouquinho como é que a senhora levou sua vida familiar, a senhora casou, a senhora teve filhos. Eu sou casada, eu tive relacionamentos, mas eu não tive filhos biológicos. Sou casada há 26 anos com o Luiz Antônio Faleiros e ele já me trouxe 2 filhos, né? E a mãe dos meus filhos é uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa abençoada e ela é uma pessoa de um coração maravilhoso que ela me permitiu exercer a maternidade com os filhos dela. Então eu sou mãe, né? Nós somos mães, ela é a mãe biológica, eu sou a mãe, né, dos meus enteados, tenho uma neta, meu casamento dura 26 anos, eu me casei em Uberlândia. Quando eu fui trabalhar, aconteceu também, eu fiz um concurso, fui para Uberlândia e lá eu conheci a pessoa que hoje é meu esposo. No início da vida, lá até os 30, eu não tive nem tempo, nem jeito de montar uma família, porque eu estava muito envolvida em sobreviver. Eu estava muito envolvida em estudar e em conseguir me sustentar. E, principalmente, conseguir dar algum mínimo de conforto para meu pai, minha mãe e para os meus irmãos mais novos, que eles pudessem estudar sem os mesmos atropelos e sofrimentos que eu passei, enfim. Mas tenho uma relação familiar maravilhosa, os parentes de sangue, os parentes de afeto
formam uma grande família. E eu sou daquelas pessoas bem agregadoras mesmo. Gosto de casa cheia, gosto de estar todo mundo junto, gosto de estar sempre em contato. Sou, nesse aspecto, extremamente feliz. E de advogada, ainda por cima a senhora virou juíza? Como assim? Se alguém muitas vezes me pergunta como é que foi passar no concurso da magistratura para ser juíza, eu digo, olha, o meu primeiro concurso, aquele que eu contei a história de oficial de justiça lá, ele foi tão marcante na minha vida, porque ele me deu casa, ele me deu um lugar de dormir e me deu comida. Então ele foi tão marcante, que os demais concursos vieram como uma consequência natural. Então quando eu penso na grande emoção mesmo, eu penso na grande emoção daquele primeiro concurso, que quase eu não entro, porque no psicotécnico eu fui barrada. Primeiro teste, segundo teste, até que no terceiro teste eu resolvi esquecer o que as pessoas tinham me ensinado que eu deveria dizer para a examinadora. E quando ela fez a pergunta clássica, por que você quer ser oficial de justiça? Eu sei lá o que era oficial de justiça, nunca tinha visto um oficial de justiça nem mais gordo, nem mais magro. Eu resolvi dizer para ela, a senhora sabe a diferença entre vocação e necessidade? Meu caso é necessidade. Eu moro na rua, meus pais não são daqui, e eu preciso do emprego. E aí, depois fiz os testes tal, e passei. Muitos anos depois eu fiquei sabendo que o que estava pegando era exatamente isso. Havia uma disparidade entre o discurso que eu fazia e a personalidade e o estado de espírito que eu demonstrava nos meus testes. Então, mais uma liçãozinha da tia Antônia. Nada como olhar nos olhos e falar a verdade. A mulher do nosso tempo é o ser humano consciente do seu papel na história e consciente de que ainda precisa travar batalhas para se estabelecer.